Bem-vindos a mais uma live nesta página maravilhosa, meus amores. Hoje é quinta-feira, como toda quinta-feira temos live, e hoje a nossa live é muito especial. Nós vamos falar sobre como a traição bloqueia a sua prosperidade. Tá preparado para esse assunto? Eu já digo que hoje é dia de tragos verdades, então esteja com seu coração preparado, porque quando a gente tem o dia de tragos verdades, nós vamos fundo aqui nesta página sobre o que pode estar te atrapalhando de ter a vida que você merece. E às vezes as respostas não são legais, mas são muito instrutivas para te tirar de onde você tá e você caminhar para onde você quer. Então, bora lá! Então, eu já falo que essa live é de Trago Verdades. Esse é um assunto que anda rolando muito nos meus atendimentos de mentoria. Então eu falei, não, preciso trazer. Inclusive eu tava falando com uma das minhas mentoradas hoje, ela falou, pera, eu queria estar ao vivo nessa, mas eu não vou conseguir. Porque esse é um tema que tá surgindo muito dentro das mentorias. Dentro dos meus atendimentos tem surgido demais essa questão e de como a traição tá bloqueando a prosperidade. E eu trago essas clarezas lá dentro e eu achei interessante trazer aqui pra você também, que está me acompanhando. Mas se você tá me vendo pela primeira vez, muito prazer, meu nome é Perolaís Bittencourt, eu sou mentora de autoestima e terapeuta holística. E eu ajudo principalmente mulheres empreendedoras a se posicionarem da forma como elas quiserem na vida delas, para se posicionarem de uma forma segura e confiante no trabalho, aqui nas redes sociais, conseguir divulgar suas mentorias, suas terapias, seus atendimentos. Enfim, de uma forma simples, é isso que eu faço, porque a maioria das vezes eu acabo ajudando mulheres empreendedoras. E uma das coisas que atrapalha muito, que eu ouço muito das questões, das reclamações, é a bendita traição. E eu comecei a fazer um mapeamento de quanto a traição atrapalha a prosperidade. E não é só traição de casal não, tá, gente? Isso foi uma das coisas que eu identifiquei que ficou muito forte. Porque a traição, independente do nível que você se sentiu traído, ela te bloqueia. E eu vou falar um pouco sobre isso. A nível energético, quando a gente fala da energia, como eu sou uma terapeuta holística, eu trabalho muito com energia, né? Vocês sabem disso. O que a traição ela traz na tua vida? Quando você é traído, você se sente traído, o que a maioria das vezes você sente? A traição muitas vezes faz você sentir o quê? Raiva. Você tem ódio daquela pessoa. E a raiva, meus amores, ela vibra a 150 Hz. Baixinho, baixinho, baixinho. Ela é uma frequência de contração. Então, quando você vibra na raiva, e entenda, você fala, mas espera, não dizem que raiva é bom para crescer? Quando ela é direcionada. Por isso que é uma coisa interessante, fazendo um parênteses, não existe emoção ruim. Existe direcionamento mal dado. Porque a raiva ela pode ser positiva e ela pode ser negativa. A raiva ela é um dos sentimentos mais destrutivos que tem. E ela fica no teu corpo por horas. Quando você se conecta com a raiva, que ela te tira o foco, te destrói. E a traição, ela traz isso. Só que às vezes você fica com uma raiva que te direciona a ir além. Que você fica com a raiva e fala, não, eu tô sentindo isso e a partir disso aqui eu vou criar algo melhor. Aí é uma raiva que te impulsiona. Mas o problema é que a maior parte das vezes as pessoas usam a raiva de uma forma destrutiva, que é alimentam aquele sentimento de ódio, de rancor. E fica remoendo aquilo. E aquilo trava a prosperidade. Por quê? Porque, meus amores, eu vou até ler aqui, ela é uma questão de apego. A raiva ela é uma das frequências que ela tem relação com o apego. O que significa o apego nessa questão de frequência? É um movimento de bens materiais. Você tá ali ao status, ao vitimismo, sabe? Eu parei de ler, não adianta, eu não vou conseguir. Então a gente fala direto. Ela te prende em coisas que não aqui te atrapalham. Que nem nessa semana eu tô fazendo a Vivência da Deusa, eu fiz fechamento da Vivência da Deusa de fevereiro, que começou em fevereiro essa semana. E a gente tava falando justamente sobre isso, o quanto o apego te trava de você ir além, porque você fica apegado no que não tá te fazendo bem e não te serve mais, e você não abre espaço para se conectar com o seu verdadeiro sonho, a sua prosperidade. Então na Vivência a gente tava trabalhando os apegos, finalizando os ciclos para as pessoas se abrirem pro novo, para se alinhar com a autoestima delas e conseguir ter o que desejam. Quando a gente fala de prosperidade, a lógica é a mesma. Se você tá apegado na raiva, no ódio daquela pessoa,
você não vai pra frente. Tem várias histórias de mulheres que quando são traídas, elas alimentam aquela raiva e elas não conseguem reconstruir a vida delas. Elas param no tempo naquela situação, a pessoa já reconstruiu a vida dela e ela para ali. Então a raiva mal direcionada, ela te prende no passado e ela bloqueia os seus resultados porque você não consegue se abrir pro novo, você não consegue se abrir pro amor, que é o que vai te ajudar realmente a prosperar em abundância. Inclusive, se a gente for falar, qual é a frequência da abundância? Então, só pra gente ter uma noção, é 430 Hz, gente. Aqui, ó, na escala, tem as escalas aqui. Essa é uma das escalas com que eu trabalho. Essa escala de Ágata, inclusive. De 430 Hz, que você saiu de 150 da raiva para 430. Você vê o salto que é? A diferença, o que afasta aqui? A abundância da raiva? E a abundância, ela é uma frequência de sabedoria, você já tá soltando as coisas, você tá se conectando com coisas maiores. Então a raiva te bloqueia. Eu vou dar um exemplo prático. Em mentoria, como eu falei, tá aparecido bastante. E a pessoa, quando ela se sente traída, ela trava as ações. Porque aquela atitude a feriu tanto que ela tende a se querer se proteger. E ao se proteger ou ao curtir a dor, ela acaba travando no meio do caminho. E aí, esse sentimento de traição, às vezes não é fácil de ser descoberto. Eu descobri justamente nas pessoas com quem eu avaliei essa questão, depois de várias questões que foram trazidas, que eu falei, pera, como é que você está se sentindo aqui? Você se sente traído nessa situação? Porque você fala de traição, vem muito de homem e mulher, mas às vezes não é. Às vezes é filho, às vezes é sócio, às vezes se sente traído pela vida. Porque deu e parece que não recebe de volta. O sentimento de traição, ele bloqueia. Porque ele te faz viver ciclos repetitivos, você fica preso ali. Até aqui tudo bem, até aqui você pode falar, Carol, até que você não tá me contando uma grande novidade, a traição realmente para e bloqueia. Mas tem algo por trás da traição, quando os outros traem a gente, que muitas vezes as pessoas não falam ou não gostam de assumir. Que é, no ponto desta jornada em que você foi traído, aonde você se traiu primeiro? Tempo pra pensar. Já parou pra pensar nisso? Você fala pra ela, eu não me traí. Tem certeza? Você sabe o que é se trair? Se trair é quando você para de se priorizar para dar atenção, priorizar outra pessoa no caminho. Nesses casos que eu tenho acompanhado, muitas vezes, o que aconteceu primeiro? A pessoa sabia que precisava cuidar de si, se colocar em primeiro lugar e fazer uma atitude para que as coisas que ela queria fossem para frente. Mas na maioria das vezes ela abriu mão daquilo, de fazer o que era prioridade para se cuidar, para se amar, para ter um resultado em prol de outra pessoa. Colocou essa pessoa na frente e falou, não, toma, faz, eu te dou os recursos, eu faço do teu tempo, eu cedo meu tempo para você, enfim. E aí ela fez, tirou dela para dar pro outro. E a resposta do outro, a longo prazo ou a curto prazo, foi uma traição, foi uma quebra de expectativa, foi ingratidão, entre outras coisas. E a pessoa se sentiu traído, se sentiu rejeitado, se sentiu mal compreendido, abandonado, enfim. Só que isso só aconteceu porque a pessoa se colocou num lugar que não era para ela estar primeiro. Ela se traiu primeiro. Ela desrespeitou ela mesma primeiro, então ela abriu brecha para ser traída por outra pessoa. Isso é muito real. Eu peguei casos disso com amigos, com filhos, com casamento. Em todos esses momentos, quando a pessoa se sentiu traída por algum motivo, se a gente fosse ver na linha do tempo, antes daquilo acontecer, a pessoa tinha feito algo contra, ela tinha se traído primeiro. Então ela abriu brecha para que outras pessoas a traíssem também. A partir do momento que você se trai, qualquer pessoa pode te trair. E fala, mas pera lá, e se eu me coloco em primeiro lugar, eu não vou sofrer traição nenhuma?
Não posso te prometer isso, mas o que eu posso te dizer com certeza, a maior parte das traições que você vive na vida é porque em algum nível você se traiu primeiro. Eu vou dar um exemplo. Teve uma pessoa que eu atendi que ela teve uma briga muito feia mesmo assim, e praticamente uma quebra de relacionamento que ela tá vendo como é que continua. Só que, antes disso acontecer, ela teve uma intuição de que ela deveria tomar uma determinada atitude. Mas, para ficar bem com a pessoa com quem ela estava ali, ela escolheu fazer o quê? Não, eu vou fazer outra coisa, não vou seguir a minha intuição, o que tá dentro de mim que fala que eu preciso fazer para eu ficar bem, porque eu quero ver aquela pessoa feliz. Resultado, acabou gerando uma confusão maior ainda, porque ela desrespeitou o que ela sabia intimamente que deveria ser feito para ela ficar bem naquela situação. Piorou muito mais. Por quê? Ela traiu o que ela sabia, a sabedoria interna dela tinha dito, não vai por aqui. Ela falou, não, eu vou fazer isso aqui sim, porque eu quero beneficiar aquela pessoa. Só piorou. Por quê? Ela se traiu primeiro, depois deu a confusão e ela ficou se sentindo traída pela outra pessoa. Só que o problema é, ela se traiu primeiro. Ela não fez o que precisava fazer para ficar bem primeiro. Não pense que você poupar o outro vai resolver algum problema. Ou você passar a mão na cabeça do outro para evitar discussão vai resolver algum problema. Às vezes piora. Porque a longo prazo, a curto prazo pode até ser que seja bem, mas a longo prazo o que isso vai te gerar? Qual preço você vai ter que pagar para dizer sim para o outro e não para você? Isso é traição. Isso é você trair quem você é, as suas necessidades, é você se colocar em segundo lugar. Quando você faz isso com você, é como se você tivesse um namorado que você precisa da ajuda dele. Só ele vai poder resolver aquela questão para você naquele momento. E ele resolve ajudar uma outra mulher na mesma situação, mas não ajuda você. Ou algum outro homem, enfim, aí dependendo do teu tipo de relacionamento. E você fala, caramba, por que não me ajudou? Se eu sou a namorada, se eu sou um namorado, por que não me ajudou aqui? É isso que você tem que entender. Quando você diz não para você e sim para o outro, é como se você estivesse falando para você mesmo, aquela pessoa é mais importante do que eu, do que o meu bem-estar. E a partir do momento que você faz isso, você se tira do topo da tua vida, você se tira da lista de prioridades. E aí você abre brecha para um mundo muito perigoso. Eu falo nessa página muito de energia feminina, que é o que eu trabalho mais na vivência Seja Deus Aqui Nasceu Pra Ser, né? E o desequilíbrio do feminino vem em achar um dos que você tem que cuidar de todo mundo e não cuidar de você. Esse é um dos maiores desequilíbrios, principalmente das mulheres. Homens também passam por esse desequilíbrio, tá? Mas nas mulheres é muito mais comum porque nós fomos ensinadas a cuidar do outro e dar conta, não de ser cuidada. Até que tem muita mulher que um desequilíbrio muito sério é dar demais e receber de menos e que trava a prosperidade dela. Fica aí também. Quando você se trai e você dá demais e você recebe menos, acontece isso. Então, a traição, o primeiro passo, você tem um bloqueio de prosperidade porque você coloca o valor da tua vida na mão de outra pessoa. Então, você se tira da prioridade. E quem conhece as questões dos tratamentos de prosperidade que eu faço, sabe que eu falo que prosperidade tem muito a ver com autoestima, porque a forma como você lida com você verdadeiramente reflete na forma como você lida com dinheiro. O quanto de dinheiro você se permite receber. Quando você se trai, você muitas vezes está dando a mensagem de eu me permito receber menos porque eu não sou prioridade. E quando você tem esse nível de traição associado muito ao dar e receber, você está se traindo, você está colocando outra pessoa e você está desequilibrando a tua energia feminina, o que afeta a sua prosperidade, mas afeta outras coisas, como por exemplo, você bloqueia às vezes se você tem relacionamentos saudáveis, você atrai pessoas que querem ser cuidadas e não pessoas que querem um relacionamento sério, enfim, uma série de coisas. Então,
Quando a gente fala de traição, é sobre isso, é muito delicado esse assunto e ele é muito extenso. Às vezes você tá se traindo em sentido de você tá deixando os outros ditarem quem você deve ser. Eu tava fazendo um mapa astral. Eu faço mapas, tá, gente? Eu não faço leitura completa de mapas, mas eu faço mapas de perfil de prosperidade. Por quê? Porque dentro da análise do mapa astrológico, você entende quais são as suas facilidades para prosperar, de comportamento, de alinhamento, para você entender o que fica mais fácil de você ter atitudes para que você prospere mais no seu trabalho, ou até mesmo aqui para os empreendedores eu até falo de questões de redes sociais, de como fica, o que é mais fácil para você, o que é mais orgânico. E num dos mapas que eu fiz, ficou claro que a pessoa estava indo contra a natureza dela. Ela já tinha identificado anteriormente que ela era daquela forma, ela agia até daquela forma que o mapa falava. Só que por conta de coisas que os outros falavam para ela que era interessante ser, ela estava brigando com a natureza dela. Quando você briga com a sua própria natureza, você está se traindo. E as coisas travam, porque você não está seguindo o ciclo da vida, você não está seguindo quem você é, você está indo contra o fluxo da vida e contra o fluxo de prosperidade. Então tudo fica mais difícil porque você não é você. Quando você é você, as coisas facilitam porque você fala, ok, eu banco isso. Eu sou assim. E você se conecta com as coisas que fazem sentido. Quando você começa a tentar ser quem você não é, fica tudo muito bagunçado na tua vida. Fica tudo mais difícil, parece que tudo é mais chato, tudo é mais pesado, porque aquilo não é compatível com a tua verdade de vida e nem com os hábitos do que é fácil para você. Eu vou dar um exemplo meu até, inclusive. Antigamente, eu sou uma pessoa que tem um ritmo mais lento. Pode não parecer porque eu sou uma pessoa que tem muita energia, mas na hora de fazer as coisas, de fazer processo, eu tenho processos mais lentos. Eu não faço coisas assim, eu faço devagar, eu preciso de um planejamento mais devagar e tal. Apesar de ter essa aceleração, meus processos são mais lentos na hora de fazer as coisas. E eu invejava muito as pessoas que tinham aquela rapidez, aquele negócio, aquela rapidez para fazer, colocar as coisas em prática. E eu tentava fazer aquilo. Só que isso não era eu. Então eu me frustrava muito, eu ficava sobrecarregada. Muitas vezes vinha a culpa por não dar conta das coisas, a cobrança por não conseguir ser rápido o suficiente, enfim. Até que chegou um momento que eu aceitei, eu falei, não, eu não tenho esse ritmo. Esse ritmo não dá pra mim, esse ritmo acelerado não é pérola, a pérola não vai dar conta, não dá. As coisas começaram a melhorar porque aquele ritmo não é meu, aquilo não sou eu. Eu acho lindo, eu admiro pessoas que têm essa rapidez, esse negócio, mas não sou eu tenho um ritmo mais lento. E se eu não respeitar isso, eu vou adoecer, porque eu adoeci. Porque toda vez que eu tento entrar num ritmo que não é meu, o meu corpo me para. Tem pessoas que precisam entender isso. Se teu corpo, você tá muito doente, tá com muita dor, tá acontecendo alguma coisa, o teu corpo tá falando pra você, ei, tem coisa aí que você tá contra o fluxo da natureza sua. Teu corpo te trava. Eu atendo pessoas assim, às vezes, que, tipo, estão com dores, estão com as coisas. Eu falei, isso aqui é o teu corpo te avisando que esse termo aqui tá errado. Porque o teu corpo te avisa. Quando você está se traindo, fazendo o que não é para ser feito, indo contra a sua natureza, o teu corpo te avisa. E é aquela coisa, quando o teu corpo começa, a regra é clara, é ou você para, ou eu paro você. Simples assim. Quando você começa, e eu posso falar porque eu já passei por isso mais de uma vez, infelizmente, quando eu não ouvi o meu corpo. Hoje eu dou mais ouvidos para ele, mas a gente ainda é um pouco negligente, acontece. Mas uns anos atrás, quem me acompanha há muito tempo sabe, eu já contei essas histórias aí, eu já tive questão de coluna travar, só que a coluna não trava do nada, porque às vezes vocês falam, do nada travou, mentira! Às vezes tá semanas, meses, uma dorzinha que você vai e ignora. Comigo foi assim. Eu tava há meses sentindo uma dorzinha, mas não é aquela coisa, tá tudo bem, não é sério, continuo fazendo as coisas. Até que chegou a véspera de uma apresentação de dança importantíssima, eu já tava, porque eu coreografo, eu danço há muitos anos, né, quem acompanha minha página sabe, eu coreografo e tal. Tava com coreografia pronta, tudo, solo, coreografia em grupo. Na véspera, tipo, 2 dias antes do espetáculo, eu travei.
Foi um dos piores momentos da minha vida. Eu travei e eu demorei acho que uns 3 meses para o meu corpo voltar ao normal, de eu não precisar mais tomar remédio para dor. Por quê? Porque eu não dei ouvido aos sinais do meu corpo. Eu traí a mim mesma. O corpo avisou, tem coisa errada, eu não dei ouvidos. Ele me travou. E vocês acham que essa foi uma época fácil para mim, que as coisas fluíram? Negativo. Foi uma época difícil, pesadíssima, porque eu tava muito mal. E eu fiquei, assim como eu falei, eu levei 3 meses para me recuperar. Foram 3 meses dificílimos para mim. De dor. Por quê? Porque eu não ouvi os sinais e não respeitei a mim mesma. Não priorizei o que tinha que ser priorizado. Isso é traição, gente. Você tá traindo você porque veio os sinais, você que não ouviu. Então para olhar onde você está se traindo, porque isso trava o teu fluxo de prosperidade, porque a prosperidade é uma energia alta. E quando você desalinha de você, você não consegue ter combustível para fazer isso. Às vezes é porque você está tão ferida pela traição, eu falei de você mesmo, mas às vezes a traição do outro, você está tão ferida com a traição do outro que você tem medo de agir, de te traírem de novo. De se você sentir dor que você sentiu quando você foi traído, nas suas conquistas, às vezes acontece isso. Já atendi gente assim, que eu identifiquei isso, que era esse medo de ser traído, porque a gente identificou a traição aonde? Que o sentimento de traição estava em várias áreas da vida dela, então, por medo de ser traída novamente, de ser passada para trás, ela travava de fazer as coisas que precisava fazer. Analisa aonde você sente que você está sendo traída, para você verificar e não travar mais, fazer um plano de ação para limpar o que está atrapalhando, e aonde você está se traindo. Qual é a traição que você está fazendo com você que está abrindo brecha para as pessoas traírem você? Será que você está não sendo você e ouvindo as outras pessoas? Será que você está fazendo as coisas para os outros e esquecendo de você? Será que você só está dando e não está recebendo? Tem várias formas. Será que você não está ouvindo o seu corpo e cuidando de você? Avalia onde você está se traindo, porque isso pode estar bloqueando a tua prosperidade. Isso é muito sério. Muito, muito sério. Porque muitas vezes você não percebe, porque é natural, às vezes, essas sabotagens que a gente faz. Muito natural, é o dia a dia. Considerado normal até, muitas vezes. Porque é normal você, uma mulher, ceder o tempo dela, de cuidar dela para cuidar do outro. É totalmente normal, totalmente aceitável, inclusive. Só que a longo prazo, o que isso gera na sua vida? A longo prazo, aonde isso te leva? A traição de nós mesmos, ela é alimentada pelas outras pessoas. Ela é considerada algo nobre até, às vezes. Então isso atrapalha. Autoestima muitas vezes é confundido com egoísmo, egocentrismo, entre outras coisas. Então as pessoas não estimulam a autoestima. E eu falo, gente, se você quer ter uma vida plena, você tem que alimentar a sua autoestima. Porque a autoestima é uma questão de sobrevivência. Porque quando você tem autoestima, você se coloca no lugar que você merece. E você coloca as pessoas na tua vida no lugar onde elas têm que estar. Você dá limites para as pessoas. E limite para você. Porque o que atrapalha a tua vida, as suas conquistas? É a falta de limite que você dá para você mesmo. E a falta de limite que você dá para os outros. Que o quê? Bagunça a tua vida. Bagunça, tira totalmente o foco. Quando você não dá limite para o outro quer mandar na tua vida. E se você não dá limite para o outro e para você, você deixa. E aí você não tem uma vida, você está vivendo a vida que o outro quer que você viva. E isso é o quê? Traição a você mesmo, porque você está vivendo uma vida que não é para ser sua. Isso gera problemas, culpas, traumas, medos, e o que você deseja da tua vida, a prosperidade que você quer não vai vir. Porque você deixou outra pessoa escolher no teu lugar, que não te representa. Então observa com carinho e com amor o que você está fazendo. E
para ajudar vocês a limparem os bloqueios de prosperidade, eu vou começar um tratamento agora no portal 44, um tratamento de ativação de prosperidade com ativação dos astros, porque nós entramos no ano novo astrológico, no ano de Júpiter, e nesse ano de Júpiter é um ano de abundância, um ano de prosperidade, desde que você se alinhe com ela primeiro, não é mesmo? Então a gente vai fazer várias ativações, a gente vai fazer ativação do planeta Júpiter, e vai fazer ativação dos signos, porque todos nós, não sei se vocês sabem, os signos do zodíaco, todos nós temos os 12 signos. A gente é representado pela força maior de um, mas nós temos todos os signos em nós e a gente precisa da energia deles. E às vezes o desequilíbrio de um deles é que está atrapalhando. Então a gente vai fazer o equilíbrio da energia dos 12 signos de Júpiter também. E ativações de prosperidade. Esses são os bônus, né? São 15 dias de tratamento, do dia 4 ao dia 18. É um tratamento totalmente offline por uma mesa radiônica, né? Maravilhoso, é um dos tratamentos mais gostosos e mais leves que eu tenho para ativar a prosperidade. Ele é em grupo e você ganha de bônus um grupo no WhatsApp, onde diariamente eu dou um alinhamento e uma meditação. E essas questões é totalmente bônus, você faz se você quiser para aprofundar o seu tratamento. Então, ele é, tipo, na mesa também vai ter ativação astrológica, tá? Pra quem não quiser fazer as meditações, tem. Mas daí você potencializa com a meditação, caso você queira, e você faz no momento que você quiser, na hora que você quiser. Não tem horário pra fazer isso. O único encontro ao vivo que a gente vai ter, que é um encontro bônus mesmo de presente, vai ser no dia 18, o último dia do tratamento, onde eu vou fazer uma ativação astrológica e de prosperidade ao vivo com o grupo, tá? E é isso. Aproveita o investimento de troca, simbólico tá de R$67 por 15 dias de tratamento. É realmente para ajudar quem está comprometido com a prosperidade a fazer as limpezas necessárias. E eu decidi que eu vou fazer um pré-tratamento. Então, a partir de amanhã, eu vou começar um tratamento inicial com quem já está. Pra gente já fazer as coisas movimentarem, porque o ano de Júpiter a gente precisa de movimento, né, meus amores? Então eu já vou começar antes desta vez. E se você entrou na vivência da deusa, que é a próxima, dia 15, né? Começa no dia 15 do 4, você ganhou esse tratamento. Então fica sossegado, porque as vagas para vivência da deusa estão abertas, né? Para ativar o poder pessoal. E eu decidi dar de presente para quem entrasse nessa nova fase da vivência, o tratamento de prosperidade, para já ir começando as movimentações. Então, você pode fazer só o tratamento de prosperidade, ou você faz a vivência da deusa, que é um acompanhamento de 1 mês, e ganha o tratamento de prosperidade. Vai do que fica melhor para você no momento. E é isso. Eu queria só trazer essa orientação para você de que prosperidade, ela é reflexo, muitas vezes, de como você lida com você, de como você está se tratando. E se você está se traindo, você também está traindo a tua prosperidade. Então, observa. Se você precisa de ajuda para alinhar para isso, me chama, vem para tratamento de prosperidade, que já vai ajudar a limpar alguns bloqueios, tá bom? Um beijo. Nós nos vemos aqui nas redes. Qualquer dúvida, deixa um eu quero aqui embaixo, se você quiser participar, que eu te chamo no privado. Se você estiver vendo isso pelo YouTube, vai ter um link aqui abaixo para você acessar o tratamento, tá bom? Mas basicamente é isso, a live está chegando ao fim, meus amores, vocês que chegaram agora. E nós estamos falando dessa questão de como a prosperidade bloqueia a questão como a traição bloqueia a prosperidade. Então eu falei sobre isso aqui na live de hoje e eu vou deixar gravado, então vocês vão poder assistir depois essas questões para ficar mais fácil, tá bom? Um beijo e a gente se vê!